A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Em Defesa da Vida, um programa do Provida de Anápolis. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, bom dia. Iniciamos agora mais um programa Em Defesa da Vida. Tanta coisa boa temos para comemorar. No dia 13 de maio, houve o centenário das aparições de Fátima. E no dia 14, domingo, foi Dia das Mães. Maria Santíssima é a mãe das mães. Dia das Mães é o dia de Maria por excelência. Então, é hora de nós louvarmos Nossa Senhora e de louvarmos a Deus por ter criado Nossa Senhora e por tê-la entregue a nós como mãe. Em Fátima, Nossa Senhora, aparecendo aquelas 3 criancinhas, pediu oração, sacrifício, sobretudo pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, e depois ela pediria a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Esta é a mensagem de Fátima. Entre as orações que Maria Santíssima pediu com mais insistência está o terço diário, o terço todos os dias. Que coisa bonita a gente se lembrar do padre Peyton, um padre irlandês que nos anos 60 percorria os países, inclusive o Brasil, com aquela frase: a família que reza unida permanece unida. E eu me lembro de minha mãe e meu pai terem levado a sério esta frase. Por isso que a nossa família foi tão abençoada, tantas bênçãos recebemos, entre elas a minha vocação sacerdotal, que não teria se conservado, mas teria sido sufocada pelos espinhos, se meus pais não fossem assíduos na oração em família, terço diário. Uma preciosidade que você, caro ouvinte, talvez não tenha percebido. Você talvez ache que o terço diário basta que você reze sozinho, mas não precisa rezar com a sua família. Se você, porém, rezasse com a sua família e rezasse todo dia e sem falhar, você depois viria dizer para mim: Padre, como eu era bobo. Quantas graças eu estava perdendo, porque rezava individualmente, mas não gozava daquela bênção que Jesus prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. E por não rezar em conjunto e não rezar perseverante com os meus familiares, eu não me assemelhava aos apóstolos que no cenáculo estavam esperando com Maria a vinda do Espírito Santo. Então, parabéns a vocês que rezam um terço em família todos os dias, mas eu tenho a tristeza de dizer que estes a quem eu parabenizo são poucos. Poucos são vocês que estão me ouvindo que rezam em família o terço todo dia. A vocês que fazem isso, meus parabéns, mas não apenas parabéns, eu tenho certeza de que vocês são famílias muito felizes. Que vocês têm problemas que nem podem ser chamados de problemas em comparação com as outras famílias que não descobriram esta pérola ou não a puseram em prática.
Quanto a vocês que descobriram que isso existe, mas não tiveram coragem de praticá-la, fica a minha exortação. Não desistam, porque a mais perigosa tentação do demônio é a do desânimo e a da tristeza. Você acha que não vai conseguir chamar sua família para rezar? Eis o segredo. Chame todo dia, uma vez só por dia. Aceitaram? Louvado seja Deus. Nem todos aceitaram? Reze com aqueles que aceitaram. Chamou, ninguém aceitou? Agora você pode rezar sozinho. Mas nunca reze sozinho sem antes ter chamado a sua família para rezar. E no dia seguinte, chama de novo. Não é insistindo, não. Só uma vez por dia. Chama sem insistir, mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Faz como uma gota de água. Poc, poc. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E pela perseverança, pela constância, sem insistência, não chamar mais de uma vez, mas chamar uma vez a cada dia, você vai perceber que assim como a água cava um buraco na pedra, você vai conseguir escavar o coração dos seus familiares. Eles vão se abrir para receber a graça de Deus. Quando eles começarem a dizer, tá bom, eu vou rezar, e você achar que eles estão rezando só da boca para fora, não se preocupe. A partir daí, a sua casa vai encher de bênçãos. Mas não vai ser uma nem duas, vai ser bênção sobre bênção. E você vai se espantar de quantas bênçãos e vai se lamentar. Quanto tempo eu passei a minha vida rezando tão pouco. Quanto tempo eu desprezava a oração em família e quantas graças eu deixei de receber. Experimente, amigo ouvinte, depois venha falar comigo, porque esta é uma certeza, não é uma suposição. Eu estou garantindo. Venha-me depois me dizer o que foi que aconteceu com a sua família depois de você ter rezado o terço todos os dias. Vice-versa, toda família que se desmantelou, que se desestruturou, que se separou, é uma família que não rezava unida. Ou não rezava todos os dias unida, rezava raramente, mas não fazia disso uma regra. Nessas famílias o demônio consegue entrar. Mas quando nós fazemos uma barreira completa, que é o terço diário infalível em família, o demônio não tem poder. Bem, gente, eu queria, nestes dias, prestar uma homenagem para as mães, começando por Maria Santíssima, e pedir às mães que estão me ouvindo que se queiram assemelhar-se a ela, Maria Santíssima. Em que vocês, queridas mães, devem ser semelhantes a Nossa Senhora? Primeiro, na sua pureza. Sejam vocês solteiras ou casadas ou viúvas, todas são chamadas a ser castas, porque a castidade é uma virtude universal que regula o instinto sexual segundo a razão. As pessoas casadas usam do instinto sexual de acordo com a razão, ou seja, somente com o seu cônjuge e sempre de maneira aberta à procriação. As pessoas solteiras, porque não são casadas, sabem que não têm direito ao corpo alheio e que unir-se ao corpo alheio antes do casamento seria um pecado gravíssimo chamado fornicação. Mesma coisa as pessoas solteiras. Elas não podem praticar o ato conjugal. Mesma coisa as pessoas viúvas. Elas não podem praticar o ato conjugal porque aquele ou aquela com quem se casaram já morreu. E para terem direito a ter o corpo de outra pessoa, tem que se casar primeiro. E para se casar, tem que manter a continência, tem que namorar, guardando todos os cuidados que os namorados jovens têm que tomar. Então, sejam castas, queridas mães. Sejam castas. Sejam exemplos de purezas. Vistam-se decorosamente como Maria Santíssima se vestiu.
A Virgem detesta do mundo a vaidade. Vestir com modéstia, com simplicidade. A Virgem detesta do mundo a vaidade, diz uma música relativa às aparições de Fátima. Vocês, mães, se não forem modestas no vestir, se não tiverem um olhar puro, um olhar bem longe das novelas e dos vídeos imorais que hoje aparecem em qualquer celular, em qualquer rede social, notebook ou computador, se vocês, mães, não forem esse exemplo de pureza, quem será? E quem poderá conservar o brilho dos olhos das crianças? Sejam castas como Maria, sejam humildes como Maria, humildes, como Nossa Senhora disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Chamando a si mesma de serva, foi que Maria Santíssima conquistou o coração de Deus. Uma mãe humilde assemelha-se a Nossa Senhora. Aquela que se considera serva sabe que o sentido da vida dela é servir. A mãe que pensa nisso, minha vida existe para servir. Ela não se deixa levar por aquelas ambições. Minha vida é para eu conseguir muitas joias. Minha vida é para eu conseguir fazer cursos e ganhar títulos. E depois de títulos, muito dinheiro. E ficar fora de casa para poder aparecer. Não. Serva. Humilde. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. As mães existem para dar a vida. Elas vivem dando a vida desde o momento da geração, desde o momento da gravidez, o momento do parto, e depois a vida inteira, enquanto elas estão criando, educando os seus filhos, elas dão a vida pelos filhos. É a vocação delas. Para o cristianismo, ser mãe não é apenas uma vocação, mas uma salvação, porque está escrito na segunda carta de São Paulo a Timóteo, se não estou enganado, a mulher será salva pela sua maternidade. Portanto, felizes as mães, e aquelas que, sendo mães, imitam Maria Santíssima. Maria Santíssima se abriu para receber o Salvador. As mães têm que imitar Maria Santíssima, não pondo obstáculos à procriação. Não há nada que faça uma mulher ser mais diferente de Nossa Senhora do que uma pílula anticoncepcional, ou uma injeção anticoncepcional, ou uma operação de laqueadura, ou um preservativo, ou o DIU, ou então um diafragma. Essas coisas são absurdamente repugnantes à Virgem Santíssima, porque tais coisas privam a mulher da sua vocação natural à maternidade, retiram do ato conjugal a sua abertura à vida e transforma a união de marido e mulher em um ato de egoísmo a dois. Queridas mães, que a anticoncepção e a esterilização esteja bem longe das senhoras, para que as senhoras se assemelhem cada vez mais a Maria Santíssima. Assemelhem-se a Maria Santíssima, portanto, pela humildade, pelo serviço, pela abertura à vida e pelo silêncio. As mulheres têm o hábito de falar muito, o que não é uma, como se diz, não é um pecado. Elas tendem a falar muito porque elas observam muitas coisas, detalhes especialmente. Elas têm essa capacidade de observação de detalhes que os homens não têm. Os homens têm uma visão geral, visão de conjunto. As mulheres observam tantas e tantas coisas que é difícil para elas não falar daquilo que observaram. Quando você pede para uma mulher contar uma história ou para descrever uma cena, ela não diz apenas o geral, o que aconteceu de maneira mais importante, o centro. Ela se desvia em muitos detalhes que um homem não contaria, porque ele nem sequer percebe. Se percebesse, não acharia que são tão importantes. Mas para ela é muito importante. Se ela estava andando na estrada e percebeu uma ninhada de gatinhos, aqueles gatinhos são importantíssimos, porque ela tem um instinto materno, aquele instinto de acolher.
Então ela é incapaz de contar aquela história de que ela estava andando na estrada sem contar a história dos gatinhos, sem dizer quantos eles eram, se a mãe estava ou não estava com eles, qual era a cor dos olhos, qual deles era mais bonito, quem estava miando com mais desejo de comida ou de... Ela tem essa necessidade. É diferente a maneira com que a mulher enxerga o mundo. E porque ela enxerga tantas coisas minuciosas, ela tem a tendência de falar, e de falar, e de falar. Mas é necessário silenciar. Porque quando a gente fala muito, a gente não tem capacidade de ouvir a Deus. E Maria foi a virgem do silêncio. Maria não falou quase nada na Bíblia. O que foi que Maria falou? Maria falou 6 vezes. Eis a serva do Senhor, faça-se... Perdão, primeira vez ela disse, como poderá ser isto se não conheço o homem? Depois ela disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois, ao visitar Isabel, ela recitou o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor. Depois, na apresentação do menino Jesus no templo, ela não falou absolutamente nada. Quando o menino Jesus perdeu-se em Jerusalém e ela o encontrou, ela disse uma única frase, filho, por que fizeste tu conosco? Teu pai e eu aflitos te procurávamos. E depois, na idade adulta, nas bodas de Caná, ela falou, eles não têm mais vinho. E por fim, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Pronto. São as únicas frases que Maria Santíssima pronunciou. Mas diz São Lucas, diz 2 vezes, que ela guardava todos os acontecimentos, meditando-os no seu coração. Silêncio. Queridas mães, sejam silenciosas. Às vezes é importante falar dando conselho a um filho, mas a nossa palavra só tem valor quando antes nós fizemos silêncio. Silêncio para ouvir Deus falar. Aquilo que nós ouvimos, aí nós falamos depois. Portanto, eu quero pedir a vocês, mães, que não se cansem de querer ser o alicerce da casa. O alicerce ninguém vê, mas ele sustenta o edifício. Alicerce, querida mãe, é você que faz aqueles trabalhos repetitivos, como lavar a louça, lavar os pratos, passar, cozinhar, lavar o chão, tirar o pó dos móveis. Isso é um serviço contínuo. Quanto mais se faz, mais se tem que fazer, porque aquilo que você limpa hoje será sujo amanhã. Parece que não tem sentido. Parece que você está enxugando gelo ou está fazendo um trabalho de Sísifo, aquele personagem mitológico que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o alto de uma montanha e depois deixá-la rolar de lá ladeira abaixo. Sísifo é o símbolo do trabalho inútil. O trabalho da mulher parece ser assim, mas por favor, embora pareça inútil, a presença da mulher em casa, ela é insubstituível. Não adianta você pensar que você vai conseguir fora de casa se realizar profissionalmente e ganhar muito dinheiro, porque a falta que você vai deixar lá, a lacuna que ficará na sua casa, não é compensada por nenhum dinheiro e por nenhum título que você adquira. Você vai deixar crianças esperando quando é que a mamãe vai voltar. Por que a mamãe saiu? Por que ela ficou conosco? O papai, eu sei que ele saiu porque ele precisa trabalhar. Mas a mamãe precisa trabalhar? Ela precisa ou ela quer, mas não precisa? Se ela não precisa, por que ela não fica conosco? Não é melhor ficar com a gente? Quando a mulher deixa de querer ser alicerce para ser fachada, então ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ter títulos, ela começa a ser chamada de doutora fulana de tal.
mas ela deixa de ser coração para crescer cabeça. E a família, que antigamente tinha uma cabeça e um coração, a cabeça era o marido e o coração era a mulher, a família se transforma num monstro de 2 cabeças e sem coração. E as crianças ressentem a falta de coração, porque sem este coração, onde elas vão encontrar afeto? Na creche? Não, creche não dá afeto. Na empregada, por mais afetuosa que seja uma empregada, ela não se equipara à nossa mãe. Em uma babá, idem. Em uma televisão, a televisão não dá afeto e, além de não dar afeto, dá muita sujeira, expõe a criança a muitos perigos. Nos celulares e diversões eletrônicas, além disso, existe o perigo da contaminação moral. Cuidado, a presença da mãe é fundamental. Você que é mãe aí, você já foi criança. Quando você era criança, você não daria tudo para sua mãe ficar com você em casa? Ou você trocaria a presença da sua mãe por algum dinheiro que a sua mãe pudesse ganhar ausente de você, fora de casa? Não é verdade que você preferia passar fome com a sua mãe dentro de casa a querer ter comida, mas com a ausência da sua mãe? Não é verdade isso? Pois faça isso com os seus filhos, fique com eles. A sua presença em casa é insubstituível. Maria Santíssima trabalhava em casa. Não diga eu não trabalho. A dona de casa trabalha e trabalha muito, mas trabalha no lugar feito para ela, que é o lar. Diga, eu trabalho em casa, eu sou do lar. Os meus filhos são os meus clientes. Eu sou a dona de casa. Sem mim o lar fica sem coração, sem aconchego. Eu sou, ou quero ser, um céu de ternura, aconchego e calor. Esta é a minha vocação, é para isso que eu existo. As pessoas não veem meu trabalho, não importa, Deus vê. As pessoas não me dão dinheiro pelo trabalho que eu faço, mas também não precisa. O meu marido dá o suficiente para o nosso sustento, não precisamos correr atrás de dinheiro, porque o dinheiro não é Deus. Queridas mães, não se cansem de ser mães, porque diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que o pai precisa aprender com a mãe a ser pai. A mulher aprende a ser mãe primeiro, porque a maternidade fica dentro dela. A paternidade fica sempre fora do pai, fora do homem. Então, a mulher descobre que é mãe antes de o homem saber que ele é pai. E para aprender a ser pai, o homem tem que pedir lições à sua esposa. Se a esposa, que deveria ser a mestra de acolher, não acolhe, o que será da nossa humanidade? O que será da família? O que será da igreja? A mulher é essencialmente acolhedora. Ela acolhe especialmente o seu filho e todos aqueles que ela encontra, ela os acolhe como filhos. Por que a mulher gosta muito mais do que os homens de exercer a profissão de enfermeira? Porque ela vê nos doentes alguém a acolher como se fossem filhos. Porque as mulheres, muito melhor do que os homens, gostam de dar aulas nas escolas de crianças, nas escolas primárias, porque ela vê naquelas crianças filhos a serem acolhidos. Tudo isso é uma extensão da função materna de acolher. A mulher tem capacidade de fazer outras coisas? Tem. A mulher pode trabalhar em escritório? Pode. Em oficina? Pode. Só que essas profissões os homens podem fazer e fazem até melhor do que ela, ao passo que ninguém substitui aquilo que ela faz como mãe na casa. E como homem e mulher não são competidores, são cooperadores, cada um na sua função. Não estão disputando quem ganha mais, quem é mais bonito, quem recebe mais recompensas. Não tem o menor sentido a mulher querer se igualar ao homem, porque ela é diferente. Os dois são diferentes e complementares, cada um na sua função, para o benefício dos filhos, da família toda e para a maior glória de Deus.
Assim era Maria Santíssima, São José e o menino Jesus. Cada qual tinha a sua função na família. Será que Nossa Senhora, com seu trabalho doméstico, realizava algo indigno da sua função materna? Será que o menino Jesus, ajudando São José na sua carpintaria, estava realizando um trabalho pouco digno? Claro que não, gente. Menino Jesus, que era Deus, obedecia a Nossa Senhora e São José, que eram suas criaturas. Maria Santíssima, Mãe de Deus, era submissa a José, que não tinha nenhum título. São José não era Deus, nem era pai de Deus. Dos três, São José era o menor. No entanto, ele era o chefe da casa. Para que serve o chefe? Para dirigir, para servir, para ser o último de todos e o servo de todos. Assim, São José. Queridas mães, não se cansem de ser mães. Não se cansem de servir. Não se cansem de dar a vida no sentido de gerar filhos, tantos filhos quantos Deus quiser, sem impor limites pelo próprio egoísmo. Se forem constrangidas a espaçar uma gravidez da outra, façam-no usando o método Billings, o método natural, que não ofende a natureza nem a Deus usando a natureza, mas façam-no com dor. Façam-no dizendo: bem que eu queria ter mais filho agora, pena que eu não posso. Não façam com aquele pavor. Nunca digam aquelas palavras horríveis: não quero mais filhos. Vou fechar a minha fábrica. Agora chega. Não. Filho é uma bênção. Filho é um dom. Filho não pode jamais ser tratado como sendo como um fardo a ser desprezado, como algo indesejável que pode, quando muito, ser tolerado. Não, não, não. Estas falas feministas e egoístas estejam bem longe das mulheres cristãs. Ou seja, é hora de nós imitarmos Maria. Maria Santíssima falou tanto sobre os pecadores, sobre a conversão dos pecadores, mostrou àquelas criancinhas o inferno e ensinou-nos a jaculatória que nós rezamos entre os mistérios do terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Esta oração é de Fátima. Rezemos esta oração, lembremos que todos nós, se não vigiarmos e não orarmos, podemos cair no fogo do inferno. Quanto mais alto, maior o tombo. Nós temos que ter uma oração e uma vigilância constantes, desde o coroinha até o Papa. Todos nós temos que rezar e vigiar. Portanto, vamos homenagear as nossas mães, dando a elas a nossa gratidão por tudo que elas já fizeram por nós, oferecendo a elas o que pudermos fazer para sermos bons filhos e para retribuirmos todo o bem que elas nos fizeram, e dando a elas bons conselhos, porque nem todos vocês têm mães que entendem o que é a maternidade. Alguns de vocês têm mães que parecem se arrepender de terem filhos, de terem muitos filhos. Alguns de vocês têm mães que não entendem a função da mulher no lar. Alguns de vocês têm mães que acham que as filhas devem competir com os homens e superá-los no mercado financeiro. Ajude a sua mãe a entender o papel que ela tem insubstituível na sua família. Tudo bem, gente? Vamos dar uma bênção para vocês, então, especialmente para todas as mães, por intercessão das mães, da mãe das mães, que é Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos e santos,
abençoe-os, proteja-os e guarde-os com toda a bênção do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.